Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adriano de Brito, primeiro secretário, a gentileza de proceder à leitura da ata. Obrigado, TT. Ata da segunda sessão ordinária do quarto período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Presidente interino Nery Oswaldo do Amaral, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência interina do vereador Nery Oswaldo do Amaral, do PMDB, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro de registro, não foi constatado quórum de instalação para a abertura da presente sessão, sendo suspensa por 10 minutos. Verificado o quórum de instalação, o senhor presidente abriu a presente sessão e o primeiro secretário efetuou a leitura da ata da primeira sessão ordinária do quarto período legislativo, bem como das atas da 7ª, 17ª e 18ª sessões extraordinárias do período legislativo, que, uma vez realizadas, foram postas em votação e aprovadas por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o primeiro secretário efetuou a leitura das matérias da presente sessão, do atestado médico da vereadora Mary Hang, do comunicado do ponto facultativo dos dias 8, 9 e 10 de fevereiro do expediente do expediente do Departamento Legislativo acerca da transferência da sessão ordinária do dia 10 de fevereiro para outra data a ser acordada. Colocado em deliberação a inserção do expediente do Departamento Legislativo na ordem do dia, este foi aprovado por unanimidade pelo egrégio plenário. Em seguida, o senhor presidente recorreu ao segundo secretário, visando obter informações acerca dos edis inscritos para o uso da palavra no expediente, sendo informado da existência dos nomes do vereador Francisco Bento da Costa Silvia, Mário Valdemar da Silva, Cloni Capistrano, Adriano de Brito, Wallace Evani de Souza e Nery Oswaldo do Amaral. Na tribuna, o vereador Francisco Bento Silvia, do PT, manifestou sua indignação pelos atos de vandalismo no cemitério municipal do Centro Histórico, e que está encaminhando a indicação ao secretário da SUSP para providências. Criticou a omissão da ênfalo ante as reivindicações dos servidores municipais por contenção das despesas do município e termina seu discurso fazendo leitura dos repasses federais ao município de São José, na área da saúde. Na tribuna, o vereador Amaury Valdemar da Silva, do PTB, disse que não admitirá reposição salarial aos servidores municipais abaixo do INPC, já que as taxas municipais foram reajustadas. Criticou os problemas de lançamento de IPTU, exemplificando pela cobrança de telheiros. E termina sua fala censurando as cobranças sobre imóveis de loteamento ainda não entregues no município de São José. Na tribuna, o vereador Cloni, do PMDB, criticou a ausência da campanha institucional do município sobre o lançamento do IPTU de 2016 e informações equivocadas dadas aos contribuintes no Centro de Atendimento do Cidadão e contrárias aos dispositivos do Código Tributário Municipal. Termina seu pronunciamento dizendo que os contribuintes que aderiram ao Refis também têm o direito de desconto, desde que mantivessem em dia seu parcelamento. Na tribuna, o vereador Adriano de Brito, do PR, ressaltou que as proposições de interesse dos servidores e que lhes garantiam direitos foram retiradas pelo Poder Executivo, tendo em vista a apresentação de emendas parlamentares. Termina seu pronunciamento ressaltando os reflexos do não cumprimento do acordo com os servidores pelo Poder Executivo e que poderá intervir no início do ano letivo e do abaixo-assinado dos moradores de Campinas acerca da mudança da denominação da Avenida Marechal Castelo Branco para Elvira Ruschelfett. Fim do tempo do expediente e deu-se início à ordem do dia. Em discussão única, a transferência da sessão ordinária do dia 10 de fevereiro para outra data a ser acordada. Não havendo dedis expostos a debater a proposição, esta foi posta em votação e aprovada por 7 votos favoráveis e 2 contrários. Não havendo mais matérias a deliberar, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que verificasse a inscrição de edis para o uso da palavra no expediente pessoal, onde foi constatado o nome do vereador Cloni Capistrano. Na tribuna, o vereador Cloni
Capistrano reiterou seu posicionamento de independência, criticando a má qualidade dos serviços públicos de saúde e educação. Disse que, em discussão nas redes sociais sobre os serviços de saúde do município, do qual não participava, foi citado ou questionado pelo perfil falso do Dr. Marcelo Eliseu, e que tal atitude demonstra um ato de covardia. Termina seu pronunciamento desejando aos josefenses um bom carnaval, com alegria e responsabilidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou em nome de Deus a presente sessão, convocando a todos os vereadores para a próxima a se realizar no dia 15 de fevereiro de 2016, em horário regimental. Nereu João do Amaral, presidente interino, Adriano de Brito, primeiro secretário, e Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente? Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ainda ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes na pauta da sessão de hoje. Reunião ordinária do dia 15 de fevereiro de 2016, segunda-feira, correspondências recebidas. Ofício número 453/2015 do Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal ao presidente desta casa, informando liberação de recursos financeiros que tem por objetivo abrigos para embarque e desembarque de passageiros de transporte público coletivo urbano no município de São José. Ofício da Autopista Litoral Sul ao presidente desta casa, em resposta à indicação da vereadora Sandra, ofício 073/2016, secretário de Finanças ao presidente desta casa, encaminhando o balancete contábil do mês de dezembro de 2015. Memorando 28/2015 da Diretoria Contábil e Financeira ao presidente desta casa, encaminhando o balancete mensal de dezembro de 2015 para apresentação ao plenário, nos termos do artigo 23, inciso 3º da linha D do Regimento Interno. Ofício número 1/2016 do Superintendente da Fundação Educacional de São José ao presidente desta casa, encaminhando balancetes mensais da Fundação Educacional de São José referente ao mês de dezembro de 2015. Mensagem do veto parcial do projeto de lei 110/2015, que torna obrigatório por baixo dos shopping centers, centros comerciais, hipermercados, supermercados e similares, órgãos públicos municipais, estaduais e federais instalados no município de São José, o fornecimento de cadeiras de rodas para utilização de deficientes físicos, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção e da outras providências. Mensagem do veto parcial da Lei Complementar 011 de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos de ampliação de vagas do cargo de provimento efetivo para a Secretaria da Assistência Social diante do reordenamento da política municipal de assistência social e da outras providências. Matérias do Legislativo, projeto de lei ordinário número 7 de 2016, de autoria do vereador Orvino Coelho de Ávila, que denomina de Ada da Silva Pacheco, via pública no loteamento Recanto da Natureza, Potecas, no município de São José. Projeto de lei ordinário 8 de 2016, de autoria do vereador Orvino, que denomina de rua Belmira Pulicena, via pública no loteamento Recanto da Natureza, Potecas, São José. Projeto de lei ordinário 10 de 2016, de autoria do vereador Orvino, que denomina de Ervino Schmidt, via pública no loteamento Nova São José 2, bairro Sertão do Maruim, no município de São José. Projeto de lei ordinário 11 de 2016, de autoria do vereador Orvino, que denomina de Emília Kremer Schmidt, via pública no loteamento Nova São José 1, bairro Sertão do Maruim. Projeto de lei ordinário número 12 de 2016, de autoria do vereador Orvino, que denomina de Francisco Avelino da Silva, via pública no loteamento Nova São José 1, bairro Sertão do Maruim. Projeto de lei ordinário 13 de 2016, de autoria do vereador Orvino, que denomina de Maria Guedet da Silva, via pública no loteamento Nova São José 1, bairro Sertão do Maruim, no município de São José. Requerimento número 2 de 2016, do vereador Amauri Valdemar da Silva, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer a Vossa Excelência o envio de expediência à Secretária Municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito para que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações. A. Quanto à tramitação do processo referente ao sistema de transporte público de passageiro municipal, já foi concluído? Quais etapas a concluir? B. Qual o valor pago até o presente momento e qual o valor a pagar para a empresa ProSul, Projeto de Supervisão de Planejamento Limitada, por parte desta Secretaria e o município? Moção número 1 de 2016, da vereadora Sandra Alves Martins, com amparo no artigo 157.2, a linha A do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José, para requerer que, depois de ouvido o douto plenário desta casa, Augusta Casa, seja encaminhada a moção de reconhecimento e agradecimento por ato de bravura aos policiais militares, o cabo Fabiano Franz e o soldado da Polícia Militar de Santa Catarina, Daikon Alberto Dutra Linkowski, conforme descrito. Indicações do vereador Wallace
ao secretário municipal de Infraestrutura, reivindicando providências quanto ao reparo de buraco na rua Hilário Ferreira, no bairro Serraria, do vereador Nerio João do Amaral, ao secretário da Infraestrutura, solicita necessárias providências no sentido de mandar executar o reparo em toda a extensão do calçamento da lajota da rua Major Durval, no bairro Ipiranga. Ao secretário de Infraestrutura, providencie no sentido de mandar executar a limpeza do terreno baldio, verificando junto à Secretaria Municipal de Saúde, a equipe de vigilância epidemiológica, inspecionar o local para investigar a existência de caramujos africanos, na rua Major Durval, bairro Ipiranga. Indicações do vereador Geraldo, ao secretário de Infraestrutura, instalação de calçada padrão na rua vereador Arthur Manuel Mariano, em Forquilinha. Secretário de Infraestrutura, reparo na lajota solta na rua Salvador da Silva Porto, em Forquilinha. Secretário da Infraestrutura, efetuar serviço tapa-buraco na rua José Alexandre Marins, em Forquilinha. Também ao secretário da Infraestrutura, serviço de tapa-buraco na rua Manuel Porto Filho, em Picadas do Norte. Indicações do vereador Sanderson, secretário de Infraestrutura, reparo na rua Antônio Francisco Bastos, em Barreiros. Reparo e pavimentação na rua Aleixo Alves, em Barreiros. Fiscalização ao comandante da Guarda Municipal, ele solicita a fiscalização do estacionamento regular de caminhões em horário comercial na rua Aleixo Alves, em Barreiros. Ao secretário de Infraestrutura, ele solicita pavimentação e bueiro na rua Heriberto Rios, com a rua Nivaldo José de Andrade. Ao secretário da Infraestrutura, ele solicita reparo nos bueiros da rua São Benedito, na Serraria. Ao secretário da Infraestrutura, ele solicita pavimentação da rua Eugilberto Queires, na Colônia Santana. Indicações da vereadora Mary. Ao secretário de Infraestrutura, solicita a viabilização imediata, a recuperação da manta asfáltica na rua José Zimmermann, no bairro Sertão do Maruim, do vereador Orvino. Ao secretário de Infraestrutura, solicita que seja providenciada a limpeza da praça entre as ruas José Luiz de Souza e Francisco Souza Filho, loteamento Flor de Nápoles. Ao secretário da Infraestrutura, município de São José, ele solicita que seja providenciada a restauração de buracos das seguintes ruas: Irineu Comelli, Arthur Mariano, Manuel Joaquim Santos e Luiz Fagundes Santana e Santa Bárbara. Indicações da vereadora Sandra, ao secretário da Infraestrutura, para que providencie o serviço de reperfilamento de lajota na rua Valentim Heriberto Varmeling, no bairro Araucária. Ao mesmo secretário, ele solicita a limpeza e capina da rua José João da Cunha, no Jardim Zanelato, reperfilamento de lajota na rua Operários, no Jardim Zanelato, reperfilamento de lajota também na rua Sabiá, no mesmo bairro, tapa-buraco na rua Ademar da Silva, no Cobrasol. Ao secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de Santa Catarina, que providencia a limpeza das margens da BR-SC 281, trecho do shopping e a sinaleira de Picadas do Sul, no Distrito Industrial. Ao mesmo secretário, solicita para que analise a possibilidade de implementar uma sinaleira inteligente, onde já existe uma comum na entrada de Picadas do Sul. Ao secretário de Infraestrutura, limpeza da Boca de Lobo da rua Dália, no Morar Bem, reperfilamento de lajota na rua Mário Pian, na Araucária. Ao gabinete da prefeita, que articula a secretaria competente, a instalação de placas Bem-vinda São José, na divisa com Biguaçu. Ao secretário de Infraestrutura, que providencia a limpeza e manutenção da rua do cemitério da Colônia Santana. Ao secretário de Infraestrutura, que providencia o serviço tapa-buraco na Adelino Joaquim dos Santos, na Colônia Santana. Ao secretário de Infraestrutura, que providencie com urgência o serviço de tapa-buraco na rua Gralha Azul, em Picadas do Sul. E indicação do vereador Adriano, ao diretor de Vigilância Sanitária, que seja feita a vistoria da lixeira da Arena Parque, no bairro Serraria, em frente ao supermercado Gêmeos. Matérias para a ordem do dia. Não há matérias para a ordem do dia, senhor presidente. Passamos a palavra no expediente. Eu solicito ao senhor segundo secretário a gentileza de nos informar se existe vereadores inscritos para uso da palavra no expediente. Vereador Adriano de Brito, por 7 minutos. Vereador TT, Wallace TT. E vereador Neri Amaral. Com a palavra, pelo tempo de 7 minutos, o vereador Adriano de Brito.
Senhor presidente, mesa diretora, companheiro Geraldo, companheiros vereadores, vereadora Mary, público que nos assiste, meu muito boa noite. Um abraço especial ao querido companheiro João do Ovo, ex-vereador desta casa e que sempre nos deixa alegre com a sua presença. João. Vereadora Mauri, na última sessão o senhor se reportou a esta tribuna para falar acerca do IPTU do município, de todos os problemas gerados e a quantidade de contribuintes que se viram lesados na formulação do IPTU de 2016. Naquela ocasião, o senhor chamava bastante atenção para o DAN, que era cobrado por folha, e aí a manutenção de 2 carnês. O senhor fez um cálculo bastante inteligente e mostrou em quanto o município poderia estar sendo beneficiado erroneamente por aquela cobrança. E eu agora, no dia 12 de fevereiro, que foi o primeiro dia do pagamento parcelado, né, em cota única, foi efetuar o meu pagamento e eis que diagnosticamos mais um sério problema. Conversando com os funcionários da Receita Municipal e com alguns contribuintes revoltados que ali estavam no térreo da Prefeitura, a maior revolta dizia respeito à cobrança da taxa de lixo da garagem, né, que infelizmente a legislação deixa essa brecha, mas eles diziam da má-fé do Poder Executivo para quando da formulação do carnê de IPTU. E nós diagnosticamos uma diferença bastante grande na taxa do lixo cobrada na garagem em comparação do lixo cobrado na residência. Eu trouxe um exemplo aqui de um imóvel, tem um carnê da garagem e o carnê do apartamento. O imposto predial somado com o territorial daria em torno de R$ 820. A taxa de lixo, R$ 283,67. Esse valor corresponde a 35% do imposto cobrado. 35%, que seria a taxa de 1,05 RM cobrado por metro quadrado do lixo residencial. Quando vai se fazer o cálculo da taxa de lixo da garagem, a garagem predial e residencial, com 35 metros quadrados, ela é cobrada um valor de R$ 137,63. E o lixo da garagem custa R$ 100,90. Quase 100% do valor do imóvel. Por que o lixo residencial, quando é calculado na residência, ele custa 35% do valor do IPTU e o lixo da garagem custa 100% do valor? E depois de muitas observações, depois de muita discussão, chegou-se à conclusão de que os índices para o cálculo do lixo estavam sendo aplicados diferente. Quando eles vão calcular o lixo residencial, eles usam 1,05% da URM. E quando vai calcular o lixo da garagem, eles usam a unidade, a utilização do imóvel como outros, que custa daí 1,75% da URM a ser calculado na área construída. E as pessoas que estavam indo lá reclamar, conseguiu resolver o seu problema. E quantos outros contribuintes não conseguiram porque não se tocaram ou não perceberam que havia essa desproporção nesses percentuais? Num rápido cálculo, neste que aqui se apresenta, a garagem foi cobrado um lixo de R$ 100,90. Se tivesse usado o mesmo índice do lixo residencial, ele pagaria R$ 60,53. O contribuinte foi lesado em R$ 40,43 na sua garagem, no seu lixo, dito lixo de garagem, porque o cálculo usado pela URM não foi a de lixo residencial. Damásio, que já foi secretário de Meio Ambiente, entende bem essa questão de lixo. Eles estão usando o índice de outros que corresponde a 1,75%. Se em uma unidade foi R$ 40,43, imagina no município inteiro. Imagine o percentual de pessoas que reclamaram e que conseguiram não reaver o seu dinheiro de imediato, mas que entraram com um processo junto à prefeitura e sabe-se lá Deus como é que vão receber isso. Mas imagina a quantidade de pessoas que não se tocaram desse problema e que pagaram em cota única
a sua primeira parcela do IPTU e que no dia 12 de março estarão pagando mais a segunda parcela. Eu entrei com um processo também para tentar reaver esses R$40 que são meus e recomendo a todos que pagaram, que procurem o Centro de Atendimento ao Cidadão, que procure a Secretaria da Receita para reaver esse dinheiro que está sendo tirado do seu bolso erroneamente. O contribuinte está sendo lesado mais uma vez. Eu tinha outras questões aqui a falar, mas o meu tempo é curto, só falta 1 minuto e meio, porque só tive 7 minutos, em virtude dos 3 minutos já falados na outra sessão. Ia falar um pouco do carnaval, do que aconteceu no município de São José, de blocos que foram também financiados e não apareceram no local. O Observatório Social anunciou lá na sua placa, na sua página, que um bloco lá do Cobrasol recebeu R$10 mil e esse bloco não apareceu na região. Mas isso eu falo em outro momento, porque eu queria voltar a um outro assunto que o senhor também já trouxe essa tribuna, vereadora Mauri, que diz respeito ao dinheiro gasto com publicidade no município de São José. Né, o alto valor investido em publicidade. E aí me espanta, porque o município passa por uma séria crise financeira anunciada pelo Poder Executivo, a ponto de vetar projetos aprovados por nós no ano passado, por questões financeiras, que virá a discussão futura, e aí a gente encontra um jornal de Biguaçu, trazendo uma publicidade do IPTU 2016, você e São José só tem a ganhar. O que está fazendo uma propaganda de pagamento de IPTU do município de São José lá em Biguaçu? Para quem investir dinheiro num jornal Notícias de Biguaçu, da nossa propaganda de IPTU, o vereador Cloni, está ali o vereador Cloni, falava na outra da falta de investimento, investiram, sim, na divulgação do IPTU 2016, lá em Biguaçu. Um jornal de circulação municipal do município vizinho. Daí vai faltar dinheiro mesmo para cumprir com os compromissos com o serviço público municipal. Assim não dá. Está ruim a situação. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Wallace TT. Senhor presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, munícipes que nos assistem aqui em plenário, imprensa, pegar um gancho da fala do vereador Adriano. Vereador Adriano, quem sabe eles estão querendo arrecadar alguma coisa de Biguaçu para ajudar aqui em São José, mas dizer que Biguaçu está crescendo, tem um governo que atende as pessoas, que atende a comunidade, atende os vereadores, que possa resolver os problemas como governador. São José é diferente, quem sabe lá ela consegue alguma vantagem. E pegando o seu gancho, vou falar sobre o assunto da Casa de Cáritas, mas primeiro vou falar da visita que eu tive hoje lá na casa, na instituição, que é a NUREV, que agora está cuidando daquelas crianças que estão na Casa de Cáritas, que saíram no final do ano. Estão ali na rua, ali no lado da Matriz, ali em Barreiros. Quero convidar a imprensa que possa fazer uma visita lá. Fazer uma visita, faz uma matéria, fala com a responsável lá, com a Rita, que me atendeu muito bem hoje naquela casa. Mas que veja a situação, que constate o que tem de políticas públicas, que eu sei que a secretária da Assistência Social, dona Norma, está até presente, tem um empenho, pelo seu histórico da senhora, pela assistência social, sei que a senhora não falta nenhum momento com a sua disposição para fazer, mas estive naquela casa e constatei que a gente não vê um futuro daquelas crianças, porque elas estudam no período matutino, chegam à tarde, elas ficam dentro daquela casa. E dentro daquela casa fica mais ou menos 22 crianças o dia todo dentro daquela casa. Não tem uma atividade. Lá tem um monitor, tem a psicóloga, assistente social. Então ela dá aquele suporte, mas as crianças, enfim, elas têm que ter alguma coisa no contraturno, que ela possa participar de um esporte, que ela possa ir para algum local, que tenha essa para a criança interagir com outras pessoas, que a coisa melhor, porque do jeito que está, gente, é lamentável. Acho que todo mundo devia dar uma olhadinha para ver aquelas crianças. Então tem que ter um governo tem que dar olhar por isso. O governo a gente tentou fazer várias reuniões para discutir o assunto. Eu vou voltar ao assunto aqui nessa casa para uma audiência pública para ver o que o governo quer fazer, o que ele está pensando em fazer para melhorar. Porque as crianças estão lá, que lá é eu vou botar uma mini cadeia, um presídio infantil.
Pô, o vereador está falando besteira. Não estou falando besteira. Porque é inadmissível as crianças ficarem na escola de manhã, chegar à tarde e ficar tudo dentro de casa, ali. Aí, eles já são crianças que passam por algumas coisas com os pais em casa, que é completamente constrangedor. Acho que ninguém, não sei se alguém tem um parente que tem uma criança em casa que foi abusada, que foi... Enfim, nessa situação de um pai fazer com essa criança, e essa criança, ela está lá. Ela está tendo um atendimento, mas nós temos que fazer políticas públicas para melhorar esse atendimento. Para melhorar, para cada vez buscar mais que essas crianças consigam ter um futuro. Porque chega a 18 anos, elas vão sair de lá, e aí, vão para onde? Se elas não tiver uma estrutura agora, que já é difícil, porque elas já estão vindo de uma estrutura difícil, imagina quando tiver 18 anos. Então, eu quero fazer um apelo aqui à secretária, à prefeita, e já que está todo mundo prestando atenção na fala, né, eu gostaria de fazer um apelo para a senhora do governo, prefeita Adelina Dal Ponte. A casa está precisando de um carro para se locomover? As crianças estão indo a pé para o colégio, certo? Estão sendo encaminhadas a pé. Tá aí, daí o contraturno, vão para onde? Lá tem um convênio com a FUCAS, eles podem levar essas crianças lá para a FUCAS fazer atividade, mas vão levar como, se não tem um carro? Então a prefeitura tem que se mobilizar, de tanto gasto que nós estamos vendo aí com publicidade, que gastaram quase 5 milhões com publicidade e não tem condições de ter um carro para levar essas crianças. Então eu faço esse apelo para aquela casa que começou a cuidar das crianças, ao qual estavam na Casa de Caritas. Agora eu volto ao assunto da Casa de Caritas. No ano passado eu tentei fazer uma reunião, uma audiência pública, e tive que recuar por pressão, por pedir porque iam resolver, e não resolveram. Não teve audiência pública. A Casa de Caritas foi recebida a chave no dia 29 de dezembro, através com o oficial de justiça que estava lá, e adivinha o que aconteceu? Simplesmente entregaram a chave da Casa de Caritas. A instituição que há 20 anos faz um trabalho em São José. 20, não é 2 anos. Tem gente que está aqui há 3 anos agora no governo, está achando que está mandando na cidade. Não, a Casa de Caritas tem há 20 anos. Simplesmente entregaram a chave. Houve requerimento da minha parte, o requerimento veio, vereadora Mary. Quero até lhe agradecer que a senhora foi muito disposta a pegar a resposta do requerimento, mas, como sempre, os requerimentos, as respostas que vêm do Executivo é uma maquiagem. Não veio nada. Veio a cópia do contrato, já tinha. Estava esperando o resultado de outra situação, não veio. Não veio nada. Nada do que a gente pergunta vem. É tudo camuflado, tudo escondido. Não sei por quê. Por que não responde a verdade? Mas tudo bem. Não foi respondido. Esse assunto eu vou tratar numa audiência pública nessa casa, mas dizer que a Casa de Caritas recebeu a chave no dia 29, somente a chave. Hoje eles não sabem onde é que está a documentação da Casa de Caritas de 20 anos, eles não sabem onde é que está lá a conta, onde é que está o cartão da conta deles, que é da instituição. Tá, cadê a conta, cadê os documentos da Casa de Caritas? O porquê que a prefeitura não devolve? O porquê que a prefeitura não foi lá entregar a Casa de Caritas como pegou? Quando foi lá pedir, quase implorar para tirar as crianças da casa de vir as minhas criancinhas para colocar lá, foi lá, humildemente pediu, teve uma intervenção, é uma situação. O governo não pode virar as costas, é para uma intervenção. A Casa de Caritas continua, não vai fechar, prefeita. Se essa era a intenção da senhora, de acabar, de extinguir a Casa de Caritas, não. Agora, de uma forma que entregar uma chave de uma instituição que há 20 anos trabalha na cidade, ou eu estou mentindo, ou alguém vem aqui e fale mal da Casa de Caritas, quando ela não fazia um bom trabalho. Vem aqui e me desminta. Mas não vão vir porque sabe que ela fazia um bom trabalho. E aí foram lá, entregaram a chave da casa, sumiu televisão. Tem provas documentais, tem provas com foto, que saíram mais de 12 caminhões de entulho que destruíram a casa. Toda arriscada, todas as paredes quebradas, a porta de banheiro quebrada, dos quartos quebrados. Daí, quem que vai arrumar? Quem que fica com prejuízo? A instituição? Aí o governo, para simplesmente, está aqui a chave, e agora se vira? Não. E aí, quando foi para ir lá pedir, como é que tiveram a cara de pau para ir lá? Cara de pau, porque foram lá pedir, e aí foram lá entregar a chave e dizem que não era mais nada com eles. E aí?
É o que está acontecendo agora. Coloca as crianças lá, aí quer dizer, eu me livro do problema. Ah, eu fiz o convênio, lá eles vão ver. Vai lá ver as crianças. Vai lá ver o calor que está lá dentro daquela casa. Que não tem um ar-condicionado. As crianças ficam tudo sentadas num canto o dia todo. Quando não fica brigando uma com a outra e o monitor separa, é apagando fogo toda hora, gente. E que política pública é isso para as crianças? E ainda, primeiro pede favor para uma instituição para fazer. Não foi muito favor, que também passou recurso. Mas aí isso é de prestação de contas. Se não está prestando a conta certa do dinheiro público, não repassa mais dinheiro. Mas até então foi repassado tudo certo. Agora, senhor presidente, não dá, é para vir aqui na Câmara, pegar a chave da casa emprestada, fazer uma bagunça aqui, virar as costas e ir embora. Ou o que não dá é para assumir televisão, o que não dá é para ver sofá rasgado, o que não dá é para ver que tinha freezer cheio de carne para atender as crianças e não tem nem freezer. E nem carne. Tá, e daí? Ah, porque as crianças não vão ficar mais aqui. Pois as crianças foram para lá. O convênio que foi feito com a instituição, eles só receberam agora, dia 20, se eu não me engano, de janeiro, a primeira parcela. Tá, e essas crianças ficaram como? Desde dezembro. Ah, gente, ninguém pode virar as costas. Espero que não aconteça com nenhuma família em ver uma criança molestada, uma criança abusada, enfim. E isso está acontecendo na nossa cidade. Tem vários locais que acontece isso. E o governo não pode virar as costas. Espero que dê uma resposta para a Casa de Cáritas. Porque eu vou fazer uma moção, eu vou ter que fazer uma audiência pública nessa casa, peço a colaboração de todos. Agora, o que não dá é vir agora 3 anos, 4 anos de mandato e achar que vai mandar na cidade, vai virar as costas e vai sair. Não é assim. E agora, outra coisa que eu quero tocar. Informações nessa casa. Pedido de requerimento, vereadora Mauri. Não dá para pedir. Tem que mandar para o Ministério Público, para o GAECO, entendeu? Direto. Eles que têm que investigar, pois vão encontrar furo. Vão encontrar muito furo. Agora, por favor, vão se desculpar com a Casa de Cáritas oficialmente, que eu acho que seria bom, e ir lá, vai lá fazer uma visita, ver como está. A gente esteve num café lá e estava muito bom. Começaram muito bem de novo. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Neri Oswaldo Amaral. Boa noite, senhores presentes, senhor presidente, mesa diretora, companheiros vereadores do município de São José, o município que nos assiste. Pela primeira vez na tribuna depois do recesso, e dizem as más línguas que o Brasil começa depois do carnaval, né, vereador? Então hoje está começando o Brasil, mas nós não paramos nunca, estamos sempre trabalhando. Bem, senhoras e senhores, a gente ouve e nós vamos entrar num período muito importante da política, que é um período que é um ano de eleição, e é uma hora muito importante para as pessoas aí que resolve tudo, que tem uma capacidade imensa, e a gente precisa dessas pessoas inteligentes, dessas pessoas boas demais, desses líderes comunitários, esses que têm a solução para tudo, para que sejam candidatos também. E todos os partidos precisam de candidatos, todos. Não é só o nosso, todos precisam. Então é importante que tem. A gente sempre está nos corredores, em algum lugar, tem gente que resolve tudo. Então é a hora das pessoas botar a cara para bater e dizer, olha, vou dar a minha participação para o município que eu moro, para o município que eu assumi como minha terra natal, para o município que eu nasci, ou coisa parecida. É a hora certa, é essa agora. Bem, senhores, está tramitando, ou melhor, não está tramitando na Câmara ainda, mas está em estudo um dos projetos que eu acho, que é um dos projetos mais importantes para o município. É tão importante que eu fico muito preocupado. É o projeto que está sendo feito estudos, tudo que manda dentro da lei, feito reuniões públicas, audiências públicas, com a equipe que está fazendo um trabalho
para que façamos um plano diretor dentro do que a cidade precisa. A minha preocupação é que nós temos que ver que em São José, em Florianópolis, a nossa grande indústria de emprego é a construção civil. E quando a gente fala isso aqui, eu não sei por que um monte de gente fica... Não é a grande indústria de emprego nossa é a construção civil. Nós já tivemos em Florianópolis um recuo de 85% da construção civil. Olha o desemprego que dá isso. E em São José, com a colaboração de todos os senhores, da equipe que está fazendo, da SUSP, da Câmara, tenho certeza que nós temos que dar agilidade nesse projeto. Temos que dar agilidade. Então, por quê? Porque nós temos um município rico em uma série de segmentos, mas com a extensão territorial pequena. Nós já fomos um dos maiores municípios do Brasil, se os senhores querem saber, ou o maior município. Hoje nós somos extensão territorial, um dos menores. Então é um dos menores, mas é um município que tem uma população razoável, uma economia totalmente diversificada, mas uma economia forte, e nós precisamos dar celeridade nesse processo de plano diretor. Então, para isso, já sei de uma parte, vereador, só deixa eu acabar meu raciocínio. Para isso, precisa que nós dê a nossa participação e a nossa parte de colaboração para que a gente consiga exatamente fazer o que o município precisa. Nós temos já um plano diretor, mas, como diz, é defasado, vamos fazer um novo, tudo bem. Mas nós não podemos ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos fazendo isso aí. Nós temos que chegar a um acordo, certo? Inclusive, para esse acordo, para começar, a empresa que está fazendo, juntamente com a SUSP, nós pedimos um compromisso de fazer amanhã, dia 16, às 16 horas, uma reunião com todos os senhores vereadores, e aberta. Se os senhores quiserem comparecer, inclusive nós convidamos algumas empresas, que eu acho que tem que convidar, para que seja apresentado aqui o esboço do plano diretor, para que a gente faça as análises e faça as alterações, certo? E por algum motivo, agora eu recebi um comunicado que tinha sido mudado das 16 para 19 horas. A Comissão de Obras não concorda. A Comissão de Obras não concorda, então nós queremos ou permanece às 16. Por que nós não concordamos? Porque nós também temos compromisso. Não pode ser assim de uma hora para outra, mudar sem falar com ninguém. Então nós precisamos que a empresa ou mantenha às 16 horas, ou então marque outra data para essa semana ainda, pode ser. E que esse projeto, vereadores, seja apresentado para nós, para os vereadores, antes de apresentar para a Enflo, antes de apresentar para a Associação dos Municípios de Florianópolis, antes de apresentar para qualquer entidade. Nós temos que se inteirar disso aí. Se os vereadores não se inteirar, quem é que vai se inteirar? O que nós estamos fazendo aqui? Então nós precisamos que esta reunião saia antes de ir para os órgãos, as entidades, que é importante para as entidades. Eu acho que tem que ir e nós temos que comparecer também nas entidades. Mas tem que primeiro passar pela Câmara de Vereadores. E nós marcamos o horário para amanhã às 16 horas, mantemos a Comissão de Obras com a anuência do presidente da Comissão de Obras, mantemos amanhã às 16 horas, ou então marca para outra data. Que é importante a presença de todos os vereadores, porque é um projeto de suma importância para o nosso município. Certo? Eu primeiro cedo uma parte ao vereador Amauri, que me pediu, e depois eu cedo para Vossa Excelência. O vereador Túlio também pediu. Então são 3 à parte, gostaria que vocês colaborassem por causa do tempo. 1 minuto para cada um. Neri, é um assunto importante, plano diretor da cidade. Passa um planejamento futuro, isso é importante. Mas como o senhor avalia a fraca participação popular nas audiências que houve? Houve várias audiências, até repetitivas, e a fraca audiência. E a fraca audiência também na primeira apresentação que teve na Grande Florianópolis, na Associação da Grande Florianópolis, pela foto que o site da Prefeitura colocou, acho que tinha 21 pessoas só participando da primeira apresentação na Associação da Grande Florianópolis, semana passada ou retrasada.
O senhor acredita que essa fraca participação popular e também o desinteresse não só dos vereadores, mas na própria secretariados, né, classe política também, empresarial, o senhor acredita que isso é porque a administração não corresponde, a administração para a população, ela não passa crédito suficiente para que as pessoas participem desse processo e acreditem que isso vai dar certo? Você acredita nisso também? Não? Vereador Michel. Obrigado pela parte, vereador. Como eu falei com Vossa Excelência nessa sessão, realmente houve ali algum equívoco. O pessoal que elaborou o ofício está confirmado para amanhã às 16 horas, como nós tínhamos combinado antes do Carnaval e Vossa Excelência estava como presidente e fez os ofícios, né? Então, amanhã às 16 horas está confirmada a reunião. Então, só para esclarecer, e com relação à apresentação, assim como nós parlamentares, todas as entidades fazem parte do processo de reelaboração do plano diretor e é apenas a apresentação da versão preliminar para conhecimento, para apresentação. Então, pouco muda ou nada muda apresentar primeiro para A ou para B. O importante é todos ter acesso, como já está disponível no site da Prefeitura e muitos já fizeram lá o download, estão estudando, como eu sei que o vereador Amaury já estava fazendo, conversei com ele anteriormente. Então, o importante é que todos nós venhamos a participar, sabemos da importância do projeto e a participação popular vai do interesse de todos. Acho que toda a publicidade e o rito legal foi dado, né? Isso, acredito que nada tem a ver com o gestor e sim com o interesse de cada um de nós. Senhor vereador, o vereador Túlio, mas... Só o vereador Michel já confirmou que fica para as 16 horas, então fica mantido, Tá. Não tem problema. Eu quero só, não respondendo, mas comentando o comentário do vereador Amaury. Vereador Amaury, eu já estou aqui há 4 mandatos. Vossa Excelência está há 3. E as audiências públicas é tudo isso aí. Sempre foi essa participação minúscula. Sempre foi a participação minúscula, a não ser quando tem algum interesse próprio, como cadeião, coisa parecida. Senão, vem sempre meia dúzia de pessoas aí, isso sempre foi assim. Agora, o que é que eu quero é o seguinte, nós temos, como vereadores, que ter, vereador Michel, nós temos que ter a informação primeira. Está no site, já vi no site, mas nós temos que ser os primeiros a ser informados. Agradeço a Vossa Excelência pela pronto atendimento e nós mantemos a reunião para amanhã às 16 horas, que estão todos os senhores convidados. Eu tenho um assunto aqui de alta relevância, que é da nossa região, mas eu vou deixar para a próxima sessão, porque meu tempo também já esgotou. Muito obrigado. Não havendo matérias na ordem do dia, passamos a explicações pessoais. Palavra pela ordem, o vereador Amaury. Só queria um esclarecimento, presidente. A apresentação amanhã do plano diretor é só para os vereadores ou é aberto à população? Pois, se fosse aberto à população, eu achava interessante mesmo passar para 19h30, porque a participação popular seria muito melhor nessa apresentação, que é tão importante na Casa do Povo e aqui que vai ser debatido o assunto. É uma observação, vereador Nery Amaral. Consulto ao senhor segundo secretário se existe vereadores inscritos para explicações pessoais. Não havendo, eu reafirmo e reforço aqui novamente o convite da SUSP para amanhã às 16 horas, porque já foi avisado, já foi marcado, já foi confirmado, não dá para mudar. 16 horas aqui a reunião com alguns vereadores e algumas pessoas da comunidade. Convidado todos, né, quem aparecer. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para quarta-feira, dia 17, no horário regimental. Muito obrigado.